Olá, amigos da Sem Censura TV. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Sem Censura em Entrevistas, onde a gente vai entrevistar alguns dos pré-candidatos a vereador de Lauro de Freitas. Hoje, nesse momento aqui, estamos com a Cibele Ramos. A Cibele, que é pré-candidata a vereadora pelo PL. Cibele, conta um pouquinho da sua história. Quem é você, sua idade, de onde você veio? Eu sou a Cibele Ramos. Eu moro em Lauro de Freitas desde 2006, né? Tem 19 anos que eu moro aqui. Vim morar em Lauro, né? Eu e minha filha, surgiu uma oportunidade, a minha filha mais velha, que está com 25 anos. Aqui me casei, tenho mais 2 filhos, que é uma de 14 e um de 10 anos. Então, estou com 50 anos de idade, né? Nesse período de 2006 para cá, eu vim conhecendo um pouquinho, né, das necessidades aqui em Lauro de Freitas, com meus filhos em escolas municipais, né? E vim desenvolvendo essa vontade de estar cada vez mais assim, envolvida com a cidade. Contribuindo de alguma forma. Contribuindo de alguma forma. Vendo alguma necessidadezinha ali, de uma instalação na escola que não estava legal. Coisinhas assim pequenas, mas que a gente via que tinha que ter, na verdade, alguém buscando, né, uma melhora junto a algumas secretarias para essas questões. E, assim, na sua parte profissional, conta um pouquinho da sua história profissional. Quem é a Cibele? Bom, Cibele vem do interior, de Água Fria, na Bahia, uma cidadezinha pequena. Morei com a minha avó há muitos anos, né? Onde estudei lá até a 5ª, 6ª série. Né? E depois voltei para Salvador, morei em Matescura com a minha mãe durante alguns anos. Estudei ali na escola Marco Antônio Veronese, que é uma escola dentro da UNEB, que é uma escola que também é supletivo, uma escola muito boa. E de lá para cá, não fiz faculdade, tá? Não tive a oportunidade de fazer faculdade. As responsabilidades, a necessidade de trabalhar. Eu sou de uma família de 11 irmãos. Minha mãe se separou muito, muito cedo do meu pai. E ela ficou com os 11 filhos. Então, a gente precisou trabalhar mesmo para poder colocar comida dentro de casa mesmo. Essa foi a nossa realidade. Então, infelizmente, muitos de nós... Na verdade, eu só tenho 3 irmãos que fizeram faculdade. Né? Muitos de nós, assim, principalmente os mais velhos, tivemos mesmo que trabalhar mesmo e ir para a luta para poder sobreviver, para manter a casa. Uma realidade de muitos brasileiros, né? Uma realidade de muitos brasileiros. Infelizmente. Aí me tornei mãe solo, né? Até vim para Lauro de Freitas e aí me casar. Aqui foi em Lauro de Freitas foi que eu constituí família. Essa sua história, a gente percebe que você hoje tem uma preocupação muito grande com o fator educação. Sim. Tem influência aí? Você acha que... Muito, muito. Eu queria muito ter feito na faculdade. Aí algumas pessoas perguntam hoje assim, mas por que você não faz? Eu venho de uma criação assim, filho, responsabilidade. Né? Então, assim, quando eu tive a minha segunda filha, foi que eu estava me estruturando com a minha casa, essas coisas, né? E aí, você vai deixar o seu filho, a gente que é mãe, com outra pessoa para poder voltar a estudar? Então, aí pesa, porque eu acredito muito assim, ó, acidentes, eles podem ser evitados, né? Então, assim, não existe acidente, existe a falta de precaução, de prevenção. Então, eu me preocupava muito com isso. Então, eu vou sair, vou deixar minha filha pequena, meu marido tinha que sair para trabalhar, batalhar, às vezes passava 2 dias, 3 dias viajando, quem ia ficar com a minha filha? Né? E aí a gente vai deixando isso de lado, não é assim, me vitimizando de forma alguma, foi uma escolha minha. Né, eu coloquei esse desejo de lado para cuidar da minha família. E aí veio meu 3º filho, a mesma coisa. Então, como eu já sou cabeleireira, né, trabalho com beleza. Beleza me dá essa flexibilidade de eu poder trabalhar 2 dias na semana, 3 dias na semana, contribuir em casa financeiramente, sem eu precisar deixar meus filhos totalmente sozinhos. Isso, mas apesar de não ter a formação de nível superior, você é uma empreendedora. Sim. E tem a sua profissão de cabeleireira. Sim. Quanto tempo já na área? Ai, nossa, tem muito tempo, uns 25 anos. Então já tem uma história bacana. Já tem uma história, já sim. Comecei como manicure e eu fui muito curiosa. E eu queria ganhar mais, né? Porque eu tinha vontade de ter meu cantinho, de ter minha casa. Minha mãe morou de aluguel muitos anos depois que ela se separou do meu pai. Então, era uma coisa que eu não queria para meus filhos, era essa instabilidade. De um dia a gente estar numa casa, do dia a gente estar em outra, de ser despejado, essas coisas, né? Que, sim, infelizmente, acontecem com muitas famílias. Então, eu aí na curiosidade, aí me tornei design de sobrancelha, depiladora, maquiadora, cabeleireira. Então, hoje, assim, eu tenho, assim, que essa área de beleza dá a gente a oportunidade da gente trabalhar com um pouquinho de cada coisa. Né? E isso é muito bom. E trabalhar com transformação é maravilhoso. Trabalhar a autoestima das pessoas também, né? Autoestima.
trabalho. As pessoas às vezes chegam assim, caidinhas, e quando a gente faz um cabelo, faz uma sobrancelha, faz uma maquiagem, você sente o brilho da pessoa. Eu digo sempre assim, não vá ao psicólogo, vá ao salão de beleza. Você mora onde em Lauro? Onde é que está a sua história aqui no município? Qual é a sua comunidade? Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos. Lagoa dos Patos, ali em Praia de Pitanga. É uma comunidade que tem muitas carências. Muitas carências, né? E assim, eu comecei a ver realmente essa carência em 2020. Apesar de vir para aqui em 2006, mas assim, muito envolvida com o trabalho, eu via que tinha uma carência, sim, que tinha crianças que precisavam de ajuda, mulheres também que precisavam de ajuda. Mas com a pandemia, que eu fui obrigada a fechar o meu salão no centro e fiquei em casa, eu comecei a observar que as crianças estavam muito na rua. Infelizmente, as aulas online não aconteceram. Para o pobre, ela não aconteceu. Então, as crianças ficavam na rua. E vendo aquela realidade, muita criança chegava lá em casa para brincar com meu filho e dizia que 2 horas da tarde dizia que não tinha tomado café ainda. Então, eu comecei a convidar aquelas crianças para ficar lá em casa, porque lá em casa tem um espaço muito grande, né? E isso, essa questão de abraçar assim, as pessoas, faz parte da minha história lá atrás. A minha mãe, a gente morou em Matescura muitos anos, então, quando a minha mãe parou de trabalhar e se dedicou inteiramente a gente, todas as vizinhas que precisavam trabalhar, as crianças ficavam lá em casa. Ninguém pagava nada, mas ficava todo mundo lá. Então, essa coisa de acolher de mim já vem da minha família, da minha história. E aí eu comecei a pegar essas crianças e dizer, não, pode pedir aos pais, pode ficar aqui, pode. Os pais saíam na correria, porque infelizmente até a praia fechou na pandemia e todo mundo ficou na luta para trabalhar. E aí eu comecei a convidar as crianças e foi aí que surgiu um projeto que eu tenho muito amor, que eu digo assim, que foi Deus que colocou na minha vida, que é o projeto Pertencer, que hoje é na minha casa, é lá em casa. Eu procuro fazer com as crianças assim o que eu posso, né? Infelizmente eu não posso fazer muito, né? Mas assim o que eu posso em termos de recreação, né? Se não comeu ainda, pode vir para casa da tia Cibele que come, né? O que tiver a gente vai comer junto. Agora, graças a Deus, eu consegui uma parceria com a Escola de Jiu-Jitsu, Ryan Gracie, que me deu vagas. Grande campeão. Grande campeão. Um cara de um coração incrível. Eu fui na academia falar para ele que eu queria que os meninos tivessem uma atividade. Ele falou, ele pode trazer. Então, eu levo as crianças para lá, fazem atividade. Já tem crianças assim apaixonadas pelo jiu-jitsu, sonhando em ser atletas. Então, assim, eu sou muito feliz com isso, com o que está acontecendo. É tudo muito pouquinho ainda, né? Porque, assim, não é fácil para a gente, principalmente para mim, né? Não me vitimizando como mulher, mas uma mulher sozinha, lutando, sem recurso, sem ajuda, né? E a pressão é muito grande. Mas, assim, glória a Deus, assim, estou fazendo devagarinho esse trabalho e creio que vai surgir a oportunidade, assim, de eu poder fazer, assim, muito mais. E onde é que surge a política? Onde é que a política começa a movimentar a sua vida a ponto de lhe trazer o interesse de ser pré-candidata a vereadora? Eu acho que a política está na minha vida assim, desde muito cedo. Porque, assim, a minha mãe se separou do meu pai e ficou sozinha com os 11 filhos. Né? Então, vem toda aquela questão, né, do preconceito de uma mulher, né, uma mãe, uma mulher sozinha, cheia de filhos. Então, você encontra barreiras para matricular um filho. Se leva o filho ao médico. Ai, cadê o pai? Né? Então, assim, a gente precisa ter mulheres na política para lutar por políticas públicas para a mulher. Né? Minha mãe lutou para poder fazer a ligadura, a laqueadura, não podia porque o marido tinha que autorizar. Então, eu ficava muito indignada já com essas questões desde muito cedo, por ver a luta dela. E o que a gente pode fazer? A gente não podia fazer muita coisa. Mas eu não tinha essa consciência que era a política, né? Então, quando a gente vai crescendo mais um pouquinho, que a gente vai entendendo que é a política que move tudo. Então, de uma certa forma, a política faz parte da nossa vida. A gente tem que chegar um momento da gente entender que aquilo ali está fazendo parte da nossa vida. E aí veio as minhas dificuldades também, né? E aí, quando eu vim morar em Lauro de Freitas, eu vi as escolas municipais numa decadência muito grande, numa dificuldade muito grande. Só que existe aquela coisa assim de dizer assim, você vai entrar na política, você vai se corromper,
né? Ah, você vai perder a sua essência. Aquele preconceito contra a própria política. Isso, você vai deixar de ser essa pessoa boa, você vai roubar, porque se você não roubar, vão te matar. Tem tudo isso, assim. Ou você rouba ou você morre. E aí eu fui deixando. Falei, não vou me envolver nisso. Não, mas chega um momento, Jader, que não dá mais. Não dá. Ou você faz, ou nada acontece. Então eu falei assim, eu vou. É a sua primeira pré-candidatura? É a primeira. Mas já participou de algum do processo eleitoral, apoiando alguém ou coisa do tipo? Primeira, então. Estreia. Tudo, estreia. Bem ousada, assim. Bem ousada. Muita gente fala assim para mim, mas você... Uma coisa que eu ouço muito aqui em Lauro de Freitas é, você não nasceu em Lauro de Freitas, né? Ah, você não nasceu em Lauro de Freitas, né? Tem muito isso, que eu também já considero um preconceito, também isso aí. Que pelo que eu vivo aqui há 19 anos, eu não acho que a gente tenha que ter nascido aqui para entender o que a cidade necessita. Não é tão relevante, né? Afinal, boa parte dos políticos daqui não nasceram aqui, inclusive a própria prefeita. Pois é. Ah, você nunca se envolveu com a política. Ah, é a primeira vez que você vai perder. Não desista, porque você vai perder. Eu ouço muito isso. Desista, você vai perder. Você é médica? Qual é a sua formação? Me perguntam muito. Qual é a sua formação? Eu digo sempre, eu sou mãe, sou dona de casa. É isso que eu sou. Mas pega, Jader, R$1.400 e dá uma mãe, para ver se ela não administra a casa toda, ainda leva os filhos para passear. Ela faz isso. Ela faz, eu duvido. Qualquer vereador que está aí, eu dar R$1.400 a ele. E ele conseguir fazer o mercado de casa. Ela dá uma mãe, ela faz o mercado, ela paga a água, ela paga a luz, ela paga a internet, ela consegue levar seu filho à praia, se divertir, voltar todo mundo feliz para casa. Então, como que uma mãe, uma dona de casa, não pode ajudar na administração de uma cidade? Ela pode sim, ela tem competência sim. Mas o tempo todo o que eu ouço é o contrário. Saia, desista, é a primeira vez. Ai, tem gente que já tentou 5 vezes, tem gente que já tentou 10 vezes e não conseguiu. Não importa. Eu quero tentar. Você hoje está sendo pré-candidata pelo PL, pelo PL. Partido Liberal. Partido Liberal. É um partido de oposição à gestão atual. Sim. E que já expressou o apoio à candidatura de Débora Regis. Como é que você vê esse cenário na nossa cidade e também essa relação com todo o cenário de polarização, tanto nacional quanto no Estado? Muito complicado. Assim, a minha opinião assim, sincera mesmo em relação ao PT, é que passou da hora, né? Passou da hora do PT sair de Lauro de Freitas, sair do Brasil, né? Seria assim um sonho. Mas Lauro de Freitas eu vejo assim como caráter de urgência, porque a gente já sente que já é a cidade que está pedindo socorro. É como se a gente passa pelos locais, é como se Lauro de Freitas estivesse, né, afundando, né? Então, eu honestamente, eu não vejo outra solução que não seja a retirada do PT do município de Lauro de Freitas. Assim, eu tenho um orgulho, eu falo sempre assim para as pessoas que eu tenho um orgulho muito grande de nunca ter votado no PT. Amo, me orgulho. E eu vou contar aqui para vocês por que eu nunca votei no PT. Eu falei no início que eu morei com a minha avó há muitos anos. E minha avó é uma mulher muito sábia. Então, eu e meus primos pequenininhos, ela falou para a gente, na sua sabedoria, que ia chegar um tempo que teriam 2 partidos, que um defenderia a bandeira verde e um defenderia a bandeira vermelha. Que durante muito tempo, esse da bandeira vermelha iria ser maravilhoso para todo mundo, mas que ia ser um tempo que as pessoas iriam sofrer muito. E ela falava, não vou ver isso, mas vocês vão ver. E quando surgiu tudo isso do PT, foi a primeira coisa que me veio à mente. Eu sou uma pessoa, sou de uma geração, Faber, que a gente escutava muitos mais velhos. A gente escuta muitos mais velhos. O que eles falavam para a gente era regra. Então, quando eu vi o PT surgir, que eu vi aquela bandeira vermelha, foi a primeira coisa que veio na minha mente, assim, como uma alfinetada. Não vota, não vota. E graças a Deus, hoje a gente vê muitos pré-candidatos que falam assim, eu fui do PT, e eu me sinto honrada de falar assim, eu nunca dei nenhum voto ao PT. Nunca. Não daria, em hipótese alguma. Não me tornaria pré-candidata desse partido, em hipótese alguma. Nunca. E, diante de todo esse cenário, conhecendo as dificuldades
da comunidade carente, o que a Cibele traz ou almeja na política? Quais são os seus projetos? O que é que você pretende, se for eleita, trazer como ideias, como projetos, proposições para a melhoria da cidade? Bom, um dos principais projetos que eu tenho é educação. Mas, assim, o que é que eu tenho de concreto? Porque a gente vê todo político, pré-candidato, falar na educação, né? O que é que eu penso, assim, em um projeto que eu já tenho em mente de fazer? Eu já tenho iniciado o projeto Pertencer, né, que já faço alguns trabalhos com as crianças. Então, o meu sonho é manter uma escola, uma creche, uma escola, onde as mães elas possam deixar as crianças, digamos, 7h30 da manhã, ir para o trabalho, 7h30 da manhã ir para o trabalho. Pegar essas crianças 6h30 da tarde, 7 horas, já tomada seu cafezinho, já arrumadinha, porque assim, as creches hoje, elas fecham 5 horas da tarde. Nenhuma mãe sai do trabalho para chegar numa creche para pegar seu filho 5 horas da tarde. E o que é que eu penso em fazer? Aquelas mães que não têm um emprego, né, elas podem trabalhar na creche um período, e no outro período, aquelas mães que não são alfabetizadas se alfabetizarem. Porque tem muita gente que não é alfabetizada. Quando eu comecei a me envolver nessa questão, né, de cuidar aqui em Lauro de Freitas, eu me surpreendi. E, às vezes, tem pessoas que têm vergonha. Né? Já estou com 30 anos, com 50 anos, e a escola... Então, se ela está ali naquele ambiente, cuidando do filho, né, ou trabalhando, ou seja, ou na limpeza da creche, ou na merenda da creche pela manhã, à tarde, naquele mesmo ambiente, ela vai concluir os estudos dela. Então não é só uma preocupação com a educação básica, infantil. Não. É também com a educação dos jovens e adultos, sim, não é isso? Sim, principalmente as mães solos, principalmente as mulheres, porque a gente acaba assumindo tantas responsabilidades que a gente acaba se colocando um pouquinho de lado. Eu falo pela minha experiência, não me arrependo do que eu fiz, né, tendo optado por ser mãe, por cuidar dos meus filhos, não me arrependo em momento algum. Mas eu gostaria de ter tido essa oportunidade. Eu gostaria de ter tido um local que dissesse assim, olha, seu filho vai ficar aqui, vai estudar, e aí você vai continuar os seus estudos aqui, você vai fazer a sua faculdade aqui. Eu adoraria que isso tivesse acontecido comigo. Então, me colocando no lugar dessas mães, hoje eu penso em fazer isso. Isso, assim, é algo que, com certeza, se eu conseguir almejar uma cadeira, vai ser a primeira coisa que eu vou lutar para poder fazer. Porque eu sei que tem muita mulher que sonha em pegar um canudinho, como eu também ainda sonho, ainda pretendo fazer, mas eu sei que tem muita que quer, pelo menos concluir o ensino médio. Eu sei que falam muito comigo no meu privado. Olha, Cibele, eu não escrevi porque eu não sei ler. Aí eu vim aqui falar com você porque eu só estou mandando áudio, por isso que às vezes um grupo, a gente pede assim no grupo, não mande muito áudio, que fica, né, difícil para ouvir. Então vem muita mãe no meu privado falar, olha, eu mando áudio porque eu não sei ler. E você fica chocado. Tem mulheres assim que eu digo, não acredito que você não sabe ler. E ela fala, não sei, não falo para ninguém, que eu tenho vergonha e tal. Então, assim, eu tenho certeza que conseguindo fazer isso vai ajudar muita gente, vai transformar muita vida. Que bom, Cibele. Cibele, eu queria que você olhasse aqui para a câmera e mandasse um recado para o pessoal, né, que está te ouvindo. Então, pretendo muito poder contribuir, né, com a melhora em Lauro de Freitas, né, que a gente transforme realmente Lauro de Freitas, que a gente transforme vidas, que a gente precisa, nós mulheres somos a maior parte da população e nós ocupamos ainda poucos cargos políticos. A gente precisa ter uma consciência de se apoiar, de se unir e de juntos a gente conseguir transformar a nossa cidade e as nossas vidas. Muito obrigado, Cibele, boa sorte, né? Vamos ver o voto do povo nas eleições, a gente vai ouvir vários candidatos aqui e que seja o melhor para a cidade. É isso aí, pessoal, foi mais um episódio aqui do Sem Censura Entrevistas e logo logo a gente está de volta com mais bate-papo sobre política, sobre eleições 2024 em Lauro de Freitas.